Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal agora mesmo e seja abençoado com um conteúdo que visa te aproximar de Deus para que você viva uma vida em dia com Deus. Sabe, irmãos, eu não sei se você dirige, mas se você entrar no seu carro, você que dirige, e ir para algum destino, e durante todo o trajeto você ficar olhando apenas para o retrovisor do carro, as chances de você se perder ou de você causar um acidente são muito grandes. Porque quando você está dirigindo, o retrovisor, o que é? É um elemento para te auxiliar em alguns momentos, mas não deve ser o lugar onde você deve focar os seus olhos. Porque se os seus olhos estiverem focados no que deve ser visto apenas em alguns momentos para um propósito específico, você pode acabar comprometendo a sua vida ao não focar naquilo que é necessário para você. É por isso que no dia de hoje eu quero meditar contigo a respeito de um tema que eu acredito que é muito importante. E qual que é esse tema? É sobre você sarar as suas feridas do passado. Você deixar de ficar meditando naquilo que te feriu no passado, você deixar de ficar mastigando sofrimentos e feridas que foram abertas no passado, porque isso vai acabar comprometendo a sua jornada no presente. E se o seu presente for comprometido, o seu futuro sofrerá as consequências disso tudo. É por essa razão que nós precisamos olhar para frente. Precisamos estar dirigindo a vida olhando para frente, sabendo que o retrovisor pode ser útil em alguns momentos, mas ele não deve ser o lugar onde a sua atenção deve estar voltada. Seus olhos devem estar focados para frente. Eu quero meditar com você em um texto que fala um pouco sobre nós estarmos atentos à realidade de que existem coisas que aconteceram na nossa vida que ficaram para trás. E uma vez que você e eu decidimos viver uma vida em dia com Deus, então precisamos deixar isso para trás e olhar para frente. Olha só o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, o verso 62. O texto da palavra de Deus diz, palavras de Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Poucas palavras, eu vou ler isso novamente. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sobre o que Jesus estava falando? Jesus está falando sobre o custo de seguir ele, o custo de ser um discípulo de verdade, o custo de ser um verdadeiro cristão. E ele conclui esse ensino a respeito do custo dizendo, olha, a partir do momento em que você decide me seguir, não dá para ficar olhando mais para trás. A partir do momento em que você decide viver uma vida com Deus, uma vida em dia com o Senhor, não dá mais para você ficar olhando para trás, você precisa olhar para frente. Porque aqueles que ficam olhando para trás, principalmente olhando para as feridas que foram abertas quando viviam uma vida que não era uma vida em dia com Deus, esses não são aptos para o reino de Deus, porque o reino de Deus tem tudo a ver com avanço e não com retrocesso. O reino de Deus tem tudo a ver com coisas novas. O evangelho é sobre coisas novas, é novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que você precisa realmente sarar as feridas que foram abertas no passado. E como que você consegue sarar essas feridas? Bom, em primeiro lugar, algo que eu tenho falado muito nos nossos vídeos, aqui nas nossas meditações, você e eu precisamos, para sarar as feridas do passado, precisamos focar no presente, reconhecendo o quanto Deus tem nos amadurecido e que Deus está nas nossas vidas nesse momento. Isso é valioso, você ter essa compreensão de que cada situação que você viveu te preparou para que você estivesse onde você está hoje. E quando pensamos em viver uma vida com Deus, precisamos saber que existem situações que passamos que fazem parte da revelação do poder e do amor sobrenatural de Deus na sua e na minha vida. E isso gerou um certo tipo de amadurecimento para nós.
Eu vejo que a cura das feridas do passado acontece e começa a partir de nós reconhecermos que em tudo nós tivemos a oportunidade de aprender alguma coisa. Sejam nas experiências ruins, nas experiências boas, mas especialmente nas ruins. Elas podem ser boas por mais que foram ruins, quando trazem um tipo de amadurecimento para a sua vida. Seja um amadurecimento emocional, um amadurecimento espiritual, um amadurecimento relacional, enfim, problemas, feridas que foram abertas carregam consigo lições. Mas essas lições, uma vez aprendidas, precisam transformar o seu presente, reconhecendo que no presente você amadureceu com aquilo que aconteceu no passado. Mas agora não é hora de olhar mais para o passado, agora é hora de olhar para frente. Agora é hora de você seguir para frente, de você olhar para frente, encarando um novo começo, encarando realmente novas oportunidades. Agora amadurecido por aquilo que gerou sofrimento no passado. Mas o que gerou sofrimento no passado é para trazer lições e não para ficar remoendo o seu coração no dia de hoje. É interessante, a palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 3, os versos 13 e 14, algo que se conecta com isso que nós estamos falando. O texto diz, o apóstolo Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, eu esqueci as coisas que passaram. Eu entendo que agora existe algo novo. O que passou teve um reflexo no presente, mas agora eu não quero mais ficar pensando no passado. Eu prossigo para o alvo. Quando Jesus disse para os seus discípulos, quem coloca a mão no arado e quiser ficar olhando para trás não é apto para o reino de Deus, é porque ele está sendo claro em dizer que uma vida em dia com Deus é uma vida em que você e eu prosseguimos para um alvo. E qual é esse alvo? É um alvo de cura, restauração, libertação, um alvo de vida, o chamado celestial do Senhor. Nós estamos prosseguindo para o alvo, que é estarmos diante de Deus no grande dia, quando você e eu partimos, ou quando Jesus voltar, ele olhar para você e falar: servo bom e fiel, não ficou preso no passado, mas prosseguiu, esqueceu as coisas do passado e foi para frente. Entendeu que existia um alvo a ser perseguido, existia um alvo a ser buscado, almejado. É dessa forma que você e eu devemos viver, buscando o alvo da salvação em Cristo Jesus. E olhar para frente permite com que você e eu vejamos o crescimento de Deus. Aquilo que Deus tem proporcionado nas nossas vidas, Ele nos encoraja a continuar avançando. Continuar avançando. Não retrocedendo, mas avançando. Esquecendo as feridas do passado. Esquecendo os problemas do passado e avançando naquilo que Deus tem para você. E eu acredito também que uma vez que você reconhece o presente, que hoje você se tornou uma pessoa mais madura com as feridas e os sofrimentos do passado, você também precisa fazer aquela breve olhadinha para o futuro. Confiando em Deus, é claro, mas sabendo que o plano de Deus é perfeito para você. O plano de Deus para você não é um plano de sofrimento. Não é um plano de sofrimento. Embora, para você seguir a Jesus, você tem que estar pronto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para seguir Ele genuinamente. Mas a palavra do Senhor nos apresenta uma promessa de um plano perfeito de Deus para o seu povo. E quem é o povo de Deus? Somos nós. Você e eu que estamos em dia com Deus. Você e eu que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Que temos acesso à presença de Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. Você e eu temos essa expectativa. Você e eu somos povo de Deus. E se você e eu somos povo de Deus, então podemos gerar no nosso coração esperança. Esperança para que as promessas dele se tornem uma realidade nas nossas vidas. E que promessas são essas? Meus irmãos, no texto de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, tem algo glorioso a respeito do futuro de esperança. Uma promessa de Deus para o povo de Deus. E que promessa é essa?
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É Deus dizendo isso. É Deus dizendo para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Essas são as palavras de Deus para você, meu irmão. É por isso que você não pode ficar preso olhando no retrovisor. O que passou, passou. Eu volto a dizer, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, o que aconteceu te amadureceu, mas agora não é para estar mais presente na sua vida, passou, agora é hora de valorizar o presente, reconhecendo que você está mais maduro e olhar para o futuro, sabendo que Deus tem planos de um futuro, um plano maravilhoso de esperança para a sua vida. É tempo de você alegrar o seu coração, meu irmão. É tempo de você parar de ficar olhando para o retrovisor da sua vida. Você pode dizer, pastor, mas é difícil. É difícil. Sempre vai ser difícil se a sua atenção estiver focada naquilo que é sofrimento para você. Guarde isso no seu coração. Sempre será difícil superar o passado quando você não para de meditar no passado. Ô, pastor, mas aí você pegou duro demais, pegou pesado. Mas é verdade. Como você quer se libertar de algo que você cultiva? Como você quer se libertar de pensamentos que você faz carinho neles dia após dia? Eles são como plantas que você vai lá, rega, conversa com eles. Dizem que isso faz diferença no cuidado com as plantas, de você conversar, amar e cuidar. Mas tem gente que faz isso com o seu passado, com o seu sofrimento. Tudo aquilo que você medita acaba direcionando a sua vida. Tudo aquilo que você medita acaba tomando conta do seu coração. É por essa razão que a palavra de Deus nos ensina para meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Para que a gente não se desvie, porque tudo aquilo que você medita acaba te guiando, acaba determinando o rumo da sua vida. É por essa razão que, se você de fato quer sarar as feridas do passado, você tem que parar de ficar cultivando elas, parar de ficar afagando elas. Tem que olhar para frente. E eu não estou dizendo que você vai se esquecer delas, não. Porque existirão momentos em que, olhando para frente, você vai precisar olhar um pouquinho no retrovisor para que você não caia nos mesmos erros que você caiu no passado. Mas é aquela olhadinha de leve, é aquela olhadinha rápida. Assim como quando você está dirigindo, você olha antes de trocar de pista. Porque você olha para saber se não tem confusão, se não tem um problemão chegando. Então você olha antes de fazer uma transição na sua vida. Olha para o passado, os erros que você já cometeu, para você não os cometer novamente. Mas logo em seguida, olha para frente. Logo em seguida, olha para frente. Porque se você ficar olhando no retrovisor da sua vida, você vai acabar gerando um grande acidente na sua história. É tempo de você sarar as feridas do passado. É tempo de você olhar para frente. É tempo de você viver aquilo que Deus tem para você e entender que, de fato, por mais difícil que foi o seu passado, você precisa olhar para frente. Você precisa ser sarado nisso. E como que você vai ser sarado? Aceitando quem você é no presente. Você é uma pessoa mais madura, alguém que já passou por circunstâncias difíceis, que carrega no seu corpo cicatrizes de feridas que foram abertas no passado. Mas em Cristo Jesus essas feridas são saradas. E agora, entendendo que você é uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, você se abre para o novo de Deus. E esse novo vem com uma esperança, a esperança que Deus tem planos de um futuro de paz, de prosperidade, de alegria para você, não um futuro de sofrimento, mas um futuro de satisfação. Essa é a palavra de Deus. É hora de você olhar para frente, é hora de você confiar no Senhor, é hora de você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais difícil que seja, peça para Deus curar você e te dar uma nova visão. Peça para Deus curar você. E temporariamente, se preciso for, quebrar os retrovisores da sua vida nesse processo de cura, que Ele quebre esses retrovisores. Temporariamente, porque depois eles vão te ajudar a se prevenir em algumas situações. Mas a minha oração é para que no dia de hoje realmente você seja sarado. Sarado do passado. E os teus olhos não estejam mais nas feridas que foram abertas, mas os teus olhos estejam firmados na esperança que Deus tem para você. No futuro que Deus tem para a sua vida,
esse novo começo, essa nova oportunidade que Deus te dá de, no dia de hoje, viver uma vida em dia com Deus. Siga aquilo que Deus tem para você, independente do que passou. O passado pode ter sido doloroso. Guarda isso no seu coração. O passado pode ter sido doloroso, mas o seu passado não precisa definir quem você é. O seu passado não precisa se perpetuar na sua vida. O seu passado não precisa determinar o seu futuro. O seu passado já pode te dar muitas lições, mas agora, vivendo em dia com Deus, chegou a hora de você viver os planos, os projetos e os sonhos de Deus para a sua vida. Pare de olhar para o passado. Seja curado hoje em nome de Jesus e viva no presente, mais maduro, aquilo que Deus tem para você, rumo ao futuro que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Se você crê nessa palavra, escreve aí no chat: eu creio, eu recebo, glória a Deus, vou viver os planos e projetos de Deus para minha vida. E meus irmãos, para que você esteja em dia com Deus, você precisa meditar dia após dia na palavra do Senhor. Eu quero te encorajar. Assista aos outros vídeos da playlist aqui de Em Dia com Deus, para que você continue olhando para frente, vendo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos orar nesse sentido? Pai, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor por nós. Senhor, hoje estou falando com pessoas que têm uma história. E pode ser que a história daqueles que estão conectados comigo é uma história repleta de sofrimentos, de dores. E esses sofrimentos e dores vêm à mente, ao coração todos os dias. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que haja uma cura e que verdadeiramente nós vivamos a nossa vida nos esquecendo daquilo que passou e fixando os nossos olhos no alvo que é o Senhor, no alvo dos teus planos, dos teus projetos, dos teus sonhos para a nossa vida. Por isso eu oro, Senhor, para que haja cura, Senhor, cura sobre os teus filhos, cura sobre as tuas filhas, que as coisas velhas fiquem para trás e eles se abram para viver o novo do Senhor sobre a vida deles. Essa é a minha oração, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, se apega nessa palavra. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Viva uma vida cheia da presença do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, fundamentada na palavra de Deus. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, eu quero te encorajar, compartilhe esse link com as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Eu quero te encorajar, se você tem sido abençoado por esse ministério, se essas palavras têm sido bênção na sua vida, esteja conectado conosco. Escaneie o QR Code que está aqui na tela, faça realmente o seu registro, esteja seguindo a gente nas redes sociais. Eu quero te encorajar, se você pode e quer ser um apoiador desse ministério, um apoiador financeiro, seja uma bênção também, para que alcancemos mais pessoas, para que alcancemos pessoas que estão distantes de Deus com a pregação da palavra do Senhor e juntos vejamos o reino de Deus avançando. E que você e eu constantemente busquemos viver uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.